Em algum momento da sua vida, você sentiu que você não sai do lugar, que você não consegue realizar os seus sonhos, que você tem muito objetivo, que você tem muita vontade de avançar, você quer ter uma vida própria, você quer viver a sua própria história, você quer escrever a sua história e você tem a sensação de que você não vive a vida que você quer, mas você vive a vida que os outros esperam que você vive. Isso é muito chato e isso tá acontecendo comigo nesse momento. E às vezes, sem perceber, a gente faz o que os outros querem que a gente faça. Eles colocam a regra, quer que você vive assim, quer que você vive assado. Às vezes a gente passa a sensação para as pessoas que convivem com a gente, que eles que têm que decidir o que a gente vai fazer, de como a gente vai viver, de como a gente vai falar, de onde a gente vai trabalhar. E isso, às vezes, nos sufoca, porque a gente tem muitos sonhos, a gente sabe o que queremos, sabe aonde queremos chegar e a gente, sem querer, aceita que essas pessoas nos manipulem, aceita que essas pessoas digam quem você é e o que você deve fazer. Aí eu te pergunto, quantas decisões você tomou pensando nos outros? E quantas vezes você se calou para não desagradar? Quantas vezes você disse sim querendo dizer não? E quantas vezes você permaneceu em um ambiente que você não queria estar? E sabe de uma coisa? Enquanto isso, a sua vida fica estagnada. A sua vida vai ficando para depois, porque você está sempre vivendo, sempre fazendo o que as pessoas escolheram para você fazer. E às vezes você está vivendo um padrão silencioso que muitas mulheres vivem. Vive para agradar a família, vive para agradar os filhos, vive para agradar o chefe. Coloca todo mundo como prioridade e ainda se sente culpada quando pensa em você mesmo. Tem medo de ser julgada e tem medo de decepcionar. E sabe qual é o problema? Que você está construindo a vida dos outros e deixando de viver a sua vida. E o mais doloroso, que às vezes a gente fica tanto tempo nesse ciclo que a gente nem percebe, acaba ficando no piloto automático, sabe? Você fazer tudo para agradar os outros, sabe? Quantas pessoas, quantos filhos já estudaram a carreira do pai? Que o pai quis, que a mãe quis, porque ela queria ser médica, mas aí não teve oportunidade, ela põe na cabeça da filha que ela tem que ser médica. Aí o que acontece? Quando a filha já é adulta, a filha, para agradar os pais, ela estuda e ela descobre que ela não tem talento, que ela não queria ser médica. Aí é onde ela ainda fica frustrada, com medo de chegar e falar para os pais que essa não é a carreira que ela queria para ela e que ela vai tentar outra coisa. Muitas de nós vive, sabe, dizendo sim para tudo e não para a gente mesmo. Eu aprendi a dizer não tarde demais, sabe? E quando eu comecei a dizer não, eu vi muitas pessoas se afastarem de mim. No momento, a princípio doeu muito, eu não entendia, sabe? Mas hoje eu entendo que foi a melhor coisa que a mim aconteceu, foi essas pessoas terem se afastado de mim. Hoje eu sei o que eu quero, eu sei como eu devo fazer e eu sei como pôr limites e eu não deixo mais as pessoas me manipularem, mas por muito tempo eu fui manipulada, sabe? E o pior de tudo é que eu já venho me desenvolvendo há algum tempo já e eu não imaginava que isso ia acontecer comigo, sabe? Eu era cheia de sonhos, eu era cheio de projetos, mas nunca saía do papel, porque eu sempre esperava que os outros dissessem pra mim o que eu tinha que fazer. Ou então, quando as pessoas diziam que isso não era pra mim, eu já desanimava, eu já deixava tudo por água abaixo e tentava fazer outras coisas. Sempre quando eu pensava em fazer alguma coisa, eu pedia a opinião dos outros. Eu não sabia, assim, ser firme e eu mesma decidir, sabe? Eu sempre entregava a minha vida na mão dos outros, sabe? Então, eu acabava vivendo eu acabava vivendo em função do que as pessoas diziam que eu tinha que fazer, sabe? Então, por muito tempo, eu vivi assim. Por exemplo, fulano é melhor que você, isso não é pra você, você não é inteligente, você não é interessante, ai, isso é pra fulana, sabe? Se fulana fizesse isso, sim, ia dar certo, mas eu acho melhor você não fazer, porque isso não vai dar certo. É sempre isso que eu escutei. E, sem querer, sem perceber, eu acreditava nessa história, sabe? Eu acreditava que sim, que não era mesmo. Passavam alguns dias e eu acreditava no que eu ouvia. Passava alguns dias, eu já tinha desistido de tudo.
Tipo assim, muitas coisas eu comecei e não terminei. Muitas coisas também eu deixei de fazer por causa que eu sempre esperava a aprovação de outras pessoas. E quando essa pessoa, que nem preparada era, falava o que eu tinha que fazer, eu ficava chateada, eu ficava triste, porque não era a resposta que eu queria. Então, eu não tinha apoio e eu achava incapaz de que eu ia fazer sozinha. Então, eu cedia. Então, eu cedia e eu fui percebendo que eu não estava vivendo a minha vida, sabe? Eu estava vivendo o que os outros queria que eu vivesse. O mais estranho de tudo é que a gente faz isso sem perceber, sabe? A gente pensa que a gente tem autonomia, que você é dona do seu nariz, você já é uma mulher madura, que ninguém manda em você, mas quando você vive com pessoas assim, ou em ambientes que eles querem, te manipulam, você sem querer, você entra nessa furada aí. E eu vivi muito tempo assim, Hoje eu poderia dizer assim, eu tenho vergonha de ter vivido isso. Não, eu tenho vergonha, mas eu também resolvi virar o jogo, sabe? Entendeu? E agora eu vou falar pra você como que eu virei o jogo. A minha virada de chave começou quando eu parei de pedir permissão para mim fazer as coisas que eu queria. Pedir permissão para amigos, pedir permissão para companheiros, para família, sabe? Então, quando eu mesma decidi que eu era dona da minha vida e que eu sim precisava viver a minha vida, foi onde tudo mudou. Porque é muito difícil, sabe? A gente se desprender dessas pessoas que estão com você, que te manipula, que diz o que você tem que fazer. E muitas das vezes isso acontece por culpa da gente mesmo, porque a gente se sente tão incapaz, tão inferior, a gente fica querendo a opinião dos outros, sabe? E quando você pede opinião de alguém para sua vida, para suas coisas, você acaba entregando a sua vida na mão dos outros. E isso tem um preço muito grande. Você sempre fica estagnada, você sempre fica frustrada, porque muitas das vezes as pessoas não sabem nem para elas. Entende? Como que elas vão te dar um conselho? Como que elas vão dizer para você ir adiante, entendeu? Então, por exemplo, esse canal mesmo, eu tava tentando há muito tempo criar esse canal e, sabe, e todo mundo, assim, que eu comentava, achava, assim, que era loucura, que eu não ia conseguir. E eu vou te dizer uma coisa, só de eu estar aqui falando com vocês, eu já acho que eu sou vitoriosa, sabe? O meu canal é pequeno ainda, não tá monetizado, mas eu creio que ele vai monetizar, porque eu tenho muita garra, eu tenho muita força de vontade, e eu tô trabalhando para isso, entende? Então, a partir do momento que eu parei de pedir permissão, as coisas fluíram. Eu criei o meu canal, e o meu canal hoje tá aí, ó, com já quase 60 vídeos. E o primeiro foi difícil, o segundo foi difícil, ainda é difícil, mas a cada dia eu vou me superando, sabe? O meu conselho é você nunca dar permissão, nem pra família, nem pra amigos, nem pra marido, nem pra mulher, nem pra filho. Às vezes filho também, eles querem manipular a gente, eles querem que a gente faça o que eles querem que a gente... Eles querem que você seja o que eles querem, sabe? Te manipula, se fazem de vítima, fica atrás de você quando eles necessitam, e quando você se sente sozinha, eles vão embora e te deixam aí sem preparação, sem nem pensar no que pode acontecer com você. Então é isso, minha virada de chave foi quando eu parei de pedir permissão para tocar a minha vida adiante. Outra coisa também, gente, às vezes a gente para de viver a nossa vida e vai construir a vida dos outros, sabe? Vive para agradar os outros, vive ajudando os outros, deixa de fazer as suas coisas para ajudar os outros, sabe? Aquele parente folgado que nunca sabe nada e quer que você tá sempre ajudando ele, ou aquele filho também que às vezes nunca se estabiliza e sempre tá precisando da sua ajuda e você vive sempre envolvido financeiramente com esse filho, com essa filha, com esse parente, ou seja pai, ou seja mãe, e você nunca tem, sabe, a sua reserva financeira, você nunca tem você nunca pode poupar, você nunca pode economizar, porque você está sempre ajudando um parente, um filho, alguma coisa assim. E então você acaba vivendo o que os outros querem que você viva, sabe? Então aí você esquece de você. E muitas das vezes, quando você quer dizer não, você ainda se sente culpada. Você se sente culpada porque você acha que você devia relevar, que aquela pessoa tem menos que você, ele não sabe, ele sabe pouco, sabe, eu podia ter ajudado. É sempre assim. Porque a pessoa, às vezes, quando a gente diz um não pra alguém, a gente tá dizendo sim pra nós mesmos. E a pessoa não entende, gente. A pessoa não entende, ela se faz de vítima, ela sai falando de você pros outros, ela se afasta de você. Muitas das vezes, ao invés da gente pensar que essa saída dessa pessoa foi uma libertação, a gente pensa que a gente fez errado. A pessoa põe na sua cabeça que você tá fazendo errado, sabe? Então você deixa de viver a sua vida. Eu agora mesmo estou vivendo assim uma fase assim de libertação, sabe? Eu vinha num relacionamento que eu não gostava, que não tava bom e que a pessoa me manipulava, mas por causa de crenças, por causa de religião,
por causa de crença, de religião, eu sempre achava que eu tinha que relevar. Eu tinha que, mas uma separação, que chato, o que o outro vai pensar, e sabe, e relacionamento me sufocava muito, e tinha uma parte assim que eu não gostava muito, e tinha uma parte assim que me fazia muito dano, sabe, assim, tanto assim, espiritual, sabe? Como sugasse a minha energia, era um ambiente, assim, muito depressivo, eu vivia em conflito, eu não tinha paz, e há muito tempo eu queria sair dessa situação, desse ambiente, eu não conseguia. Eu sempre encontrava uma desculpa, eu sempre encontrava uma maneira de achar que eu que estava errada, e que a pessoa precisava de mim, que a pessoa não era tão ruim assim, a pessoa era boa, mas é que eu tinha que relevar, que eu tinha aprendido lá atrás, sabe? Outra separação, outro divórcio, e isso foi ficando difícil, sabe? Até que um dia eu tomei uma decisão, e tudo, gente, a minha libertação estava nessa decisão. Eu já tinha ouvido conselhos de outras pessoas, sabe, para mim tomar essa decisão, mas eu não encontrava uma maneira, sabe, de tomar essa decisão, eu tinha medo. Porque pessoas assim, elas deixam parecer que você não vai fazer nada se não for com elas, sabe? Que você não vai dar certo, que as pessoas vão rir de você, que você vai, sabe? Que sua vida com ela é muito boa, que você devia ser grata, sabe? Então, graças a Deus eu tive, assim, uma saída e eu agarrei com as duas mãos essa saída e hoje eu tenho paz. Eu acho que eu ainda tô assim nesse conflito ainda porque não terminou, mas eu sinto que a minha decisão foi a melhor e que eu devia ter feito isso há muito tempo já. E então é isso, sabe? Então eu vivi meus sonhos, por exemplo, essa pessoa não compartilha os meus sonhos, minhas vontades, não tinha apoio em nada que eu criasse, nada que eu pensasse, sabe? Sempre querendo, sabe, me direcionar para o que ela queria, nunca era eu. A pessoa, por exemplo, nunca fazia caso dos meus sonhos, sabe? Respeitava as minhas vontades, sabe? Então, depois disso, a pessoa, sabe, quer virar assim, sua vida de perna pro ar e quer pôr a culpa em você, mas graças a Deus eu tô bem, saí dessa situação, saí desse ambiente e agora eu tô construindo uma nova vida, a minha história, a vida que eu quero viver. Então eu falo pra você, sabe, se você tá vivendo uma situação igual a minha, ou se você está num relacionamento, ou se você está em um trabalho, sabe, ou se você tá numa situação que você quer dizer não, que você quer crescer, que você quer evoluir, mas tem alguém que te puxa pra baixo, que te puxa a tua energia, não deixa você construir a sua vida, pensa assim, você não veio nesse mundo para você ser coadjuvante, você veio para ser protagonista da sua própria história. E quem é que pode fazer você ser protagonista dessa história? É você mesmo. Entende? Então você comece a olhar e ver o que você está fazendo com a sua vida, que vida que você está construindo, sabe? Que vida que você está vivendo dos outros, você está construindo a vida dos outros e deixando a sua de lado, tá entendendo? Então, porque quando você fica nesse ambiente, nesse conflito, sabe, você não tem paz, você se perde, você se anula, você acaba esquecendo de quem você é. Porque você passa tanto tempo vivendo para agradar os outros, ou vivendo o que os outros querem, que você esquece quem você é, entende? Você esquece quem você é. Quando você se dá conta, já passou bastante tempo, e você olha para trás e você vê que você não construiu nada. E o pior de tudo, é que eu tenho a sensação, eu tenho certeza, que é a gente que cria essa situação e é a gente que permite essa situação. Então tem que ser você. Não adianta você pedir conselho para alguém, porque muitas vezes eu pedia conselho para alguém, eu falava o que eu estava passando, as pessoas davam conselho, mas depois eu não queria tomar atitude, eu não tinha coragem, eu não podia, entende? Então não adianta você pedir conselho, não adianta você contar sua vida para os outros, porque eles vão te falar, as pessoas que gostam de você vão falar o que você deve fazer, mas você não está preparada para tomar decisão, então vai ser pior, sabe? Depois você vai sentir vergonha porque você falou que ia fazer e não fez, sabe? Então, é isso, gente. Não vale a pena a gente perder tempo. A nossa vida é muito preciosa. E a gente tem que olhar para dentro da gente e ver o que é melhor pra gente, que é só nós que podemos fazer e sabemos. É só nós que podemos melhorar a nossa vida. Tem que partir de nós. Tem que partir de uma decisão. Porque planos a gente faz. Mas é a decisão que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, tá recente ainda essa mudança na minha vida, mas eu espero que agora eu vou ganhar força e eu vou escrever todos os capítulos da minha vida como eu quero. Sabe? Não vou deixar nunca nada e nem ninguém falar o que eu tenho que fazer ou me dizer a vida que eu tenho que viver, entendeu? Então, amiga, meu amigo, é isso que eu falo para você hoje. Olha para dentro de você e comece a dizer não para aquilo que você não quer. Porque às vezes a gente diz sim querendo dizer não. Muitas das vezes a gente diz sim querendo dizer não. E eu já falei em outro vídeo que eu aprendi
que para o nosso sim ter valor, a gente tem que falar muitos não. Entende? Então, não se importa que você tenha que dizer não, porque toda vez que você está dizendo não para uma situação que você não quer, você está dizendo sim para você, entende? Aí você vai, mesmo que as pessoas se afastem de você, você vai vendo que, você mesmo vai descobrindo que elas não eram para estar na sua vida, entende? Elas não são as pessoas que você achava que elas eram. Então, é isso, escreva, aproveita, que ainda dá tempo para você, ainda de você pegar uma caneta e você escrever capítulo por capítulo da sua história. E eu tenho certeza que vai ser uma história muito bonita, porque é você que vai dirigir a sua vida, é você que vai ser a protagonista, tá bom? E talvez você já esteja cansada de carregar culpas que não são suas, peso que não são seus, expectativas que não são suas. Mas ainda dá tempo, tempo de se escolher, tempo de se respeitar. Tempo de viver a sua vida do seu jeito. Porque respeito a gente não pede para ninguém, a gente conquista. E se esse vídeo, minha amiga, falou com você, compartilhe. Vídeo com uma mulher que precisa ouvir isso. E deixa aí nos comentários para mim. Eu escolho mudar. Eu vou deixar de construir a vida dos outros e construir a minha própria vida. Ou então você põe assim, eu vou ser protagonista da minha história, tá bom? Muito obrigada por você estar aqui. Um beijo grande, fique com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo, ok? Bye!